interromper o teu silêncio, amar, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano e a carne é um furacão, e a vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço mais aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O balanço do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas na fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer. Não te adorar, meu oxigênio. Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Mas só igreja, vai. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço mais aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Boa noite a todos. Vamos estar de pé. Eu vou ter hoje uma limitação, porque o meu óculos bifocal chegou no limite dele e eu tive que mandar fazer outro. E agora estou com dois óculos para tentar ver para longe e perto. Mas vamos tentar prosseguir assim. Ezequiel, capítulo 18, e o verso 20. O texto diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele,
e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém? Podem se sentar. Pai, nós te louvamos por tua palavra, e eu peço que por teu Espírito, Senhor, venha nos conduzir de maneira que possamos entender, compreender e alcançar, Pai, mais e mais a fé que nos firma na tua presença. Seja conosco por tua misericórdia, ministra o coração dos teus filhos. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, então, quero trazer um tema que ele, às vezes, deixa ou nos traz um pouco de solidão. Talvez o termo mais correto seria este, porque a Bíblia Sagrada, ela vai, em alguns textos, individualizar muito claramente cada um de nós. Então nós somos indivíduos, e para Deus particularmente cada um precisa tomar decisões, precisa alcançar a fé necessária para a salvação, precisa decidir sobre sua própria vida, se obedece ou não, se vive segundo a palavra do Senhor ou não. Então, quando esse texto de Ezequiel fala sobre essa individualização, cada um vai levar sobre si a sua culpa, é algo muito, colocar entre aspas, né? É meio solitário esse viver pela fé, esse viver a fé. Então nós podemos somar na vida de uns e outros, intercedendo, orando, ensinando. A Bíblia nos convida a ensinar, a ir ministrar, a ir pregar a palavra, mas decisões é de cada um. Então nós temos que tomar decisões sobre a nossa vida diante de Deus, diante da palavra que ouvimos. E quando nós ouvimos esse texto, ainda que um pai venha amar muito um filho, ainda que uma mãe possa amar muito um filho, nós não podemos fazer muito por eles, a não ser orar, interceder, ensinar e aguardar em Deus que eles tomem a decisão certa. Porque nenhum de nós vai poder arrastar ninguém, por mais que tenhamos uma fé que possa até socorrer a outros. E eu vou falar um pouquinho sobre Pedro, porque Pedro, ele tinha uma fé extraordinária, e esse texto me chama muita atenção. No capítulo 3 de Atos, se não me falha a memória, 3 de Atos, Pedro vai entrar no templo e vai ver ali um paralítico na porta, porta chamada Formosa, e esse paralítico pede esmola. Pedro diz: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E Pedro vai dizer: olha, em nome de Jesus, levante e ande. E o homem não levanta. Se você olhar o texto e ler com cuidado, o homem continua sentado. Mas Pedro, ousadamente, com a sua fé, ele vai tomar o homem pela mão, e a Bíblia diz: então Pedro, tomando pela mão, levantou, até que os seus pés, seus artérios se firmassem, e ele pudesse caminhar e andar. Então, a fé de Pedro não dependeu da fé do homem para que ele pudesse andar, caminhar, mas na eternidade há situações que a nossa fé não vai resolver a situação de ninguém. Na eternidade há decisões a serem tomadas sobre a salvação, e aí nós vemos Jesus também agindo de certa forma como Pedro em várias ocasiões. Algumas ocasiões Jesus vai dizer: olha, a tua fé te salvou. Mas há ocasiões em que Jesus vai usar de uma misericórdia maior, quando nós vemos, por exemplo, ele curando aquele cego de nascença, quando ele faz lodo e coloca a lama nos olhos. Ele não dependeu da fé daquele cego no sentido mais amplo da palavra, porque ele vai agir para trazer a cura àquele cego. E eu creio que a ação de Cristo em fazer lodo e colocar nos olhos é para que ele, ao caminhar até o tanque, a fé fosse sendo alicerçada, o Espírito Santo fosse trabalhando no coração dele, a mente dele, para que ele alcançasse essa fé que trouxesse a cura. Então, na realidade, há um agir, um trabalhar de Deus de várias maneiras.
Mas quando nós olhamos para a Bíblia, e nesse texto em particular, eu quero pelo menos ler os dois aqui para os irmãos, mas o texto está dizendo, olha, essa individualização da questão da vida de santificação. E a Bíblia Sagrada vai dar, de certa forma, uma noção de separação ou de divisão entre fé e santificação. Porque a Bíblia vai dizer que, ainda que eu tenha fé que possa transportar os montes, se eu não tiver amor, essa fé não vai ter valor nenhum para Deus. E a Bíblia vem e me convida em Hebreus dizendo, olha, segui a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é uma decisão particular. É uma decisão onde eu ouço a palavra, sei conscientemente onde estou errando e vou me santificar, me purificar, buscar a direção de Deus, buscar a graça de Deus para poder alcançar aquilo da qual a palavra do Senhor está cobrando. Então é uma decisão muito particular. Quando Jesus Cristo fala àquele jovem rico, e ele diz, olha, Jesus responde a ele na realidade, mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E ele vai dizer, conhece os mandamentos? Sim, quais e tal. Jesus responde ali, ele fala, tudo isso eu faço desde que eu sou criança, eu obedeço a palavra. E o texto vai prosseguir, e Jesus ainda vai tocar em algo que vai além. Ele diz, olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. E aí há uma conversa entre Jesus e os discípulos, dizendo o quão difícil é para alguém que tem confiança naquilo que possui, naquilo que tem, alcançar a vida eterna. Porque a nossa confiança é muito particular e ela precisa estar totalmente voltada para Cristo, para Deus. Então é uma decisão que eu não consigo tomar por você, você não consegue tomar por mim, é íntima, está no coração. Só Deus sabe aonde está a sua confiança, só Deus sabe onde está a sua fé, em que de fato você crê, qual é a sua definição de vida cristã, sua decisão. E aí não tem mãe, não tem pai, não tem esposa, não tem ninguém que possa decidir por você e por mim. Isso é muito particular. Eu tive a alegria agora de uns dias para cá, meus filhos são novos, eu estou com um menino de 12 e outro de 15, e eu estou agora contra a parede, porque eles estão sedentos por se batizar. Eles tomaram essa decisão, ninguém forçou nada, procuraram a mãe, e a mãe agora está junto com eles, olha, eles querem se batizar, pediram para se batizar. E aí o mais velho falando com o mais novo, você sabe que é sério, eu vi os dois conversando, você sabe que agora você não pode fazer qualquer coisa, você tem que obedecer a palavra. Eles discutindo entre eles hoje lá antes de ir para a escola, e eu estou vendo essas decisões brotando no coração deles, e a particular eu não posso tomar decisão por eles, é eles que vão realmente ter que decidir. Então, queridos, quando Jesus Cristo vai atender aquele 10, deixa eu achar aqui, olha os óculos agora, deixa eu ver se aqui é para terra. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, irmãos. Marcos 10, a partir do verso 46, olha para esse texto. Foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda e dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu, Rabi, que eu quero ver. Disse Jesus, vai, pois a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Queridos,
Quando nós olhamos para esse texto, e há outros dentro dos evangelhos, onde os discípulos também repreendiam este cego, o que nós observamos é que a história deste cego precisa falar um pouco mais conosco, precisa falar um pouco mais com nós, porque ele não dependeu da fé nem da ajuda de ninguém. A decisão dele foi muito particular. Ele não se importou com ninguém, ele não ficou tímido, ele não teve receio de nada. O foco dele era Jesus, o foco dele era receber a bênção que só Jesus tinha para lhe dar. E a Bíblia Sagrada vai dizer isso para mim e para você, né? Quando em Lucas o anjo disse para Maria, porque Maria está dizendo: como é que eu posso gerar? E ela vai ouvir algo da parte do anjo dizendo: não há nada impossível para Deus. Então, se não há nada impossível para Deus, eu não sei o teu problema, eu não sei a sua situação, eu sei que só depende de você e Deus. Se não há nada impossível para Ele, vai até Ele, age a tua fé. Se não há nada impossível para Ele, o teu problema não é nada para Ele, a tua situação que te incomoda não é nada para Ele. Então, esse cego Bartimeu ouviu todos repreendendo, todos dizendo: olha, você está enchendo a paciência de todo mundo, para de gritar, está perturbando todo mundo. E várias vozes estavam contra ele. Veja que ele não deu ouvido a nenhuma dessas vozes, não atendeu a ninguém. Então, é uma fé muito particular, é uma atitude muito particular. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai ter sempre este chamado a uma comunhão particular de cada um de nós com Cristo, com o Senhor, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus em obediência. Então você não pode depender de ninguém, você tem que crescer em fé. Quando Pedro ora dizendo: aumenta-nos a fé, essa é uma realidade que nós precisamos ter, de aumentar esta fé a ponto de crer e ouvir de Jesus o que Bartimeu ouviu. Porque assim como ele insistiu em ir até Jesus, independente de quem era contra ou a favor, ele não estava nem aí para ninguém. O que importa, então, preste atenção nisso, o que vai te levar a Deus não é a minha fé, o que vai te levar a Deus é a tua fé. A minha fé só vai me fazer ministrar a palavra. E aí tem texto na Bíblia que me chama a atenção, porque não sei se foi Pedro ou Paulo que disse essa frase, mas está escrito dizendo: olha, porque a fé, eu creio que é Paulo, a fé não é de todos, a fé não é de todos, e eu posso pregar, anunciar a forma como eu creio, mas muitos não crerão. Então Bartimeu ouviu, creu, e ao crer ele não se importou com mais ninguém, ele assumiu essa fé. Então você precisa assumir a sua fé, é a sua fé. Não dependa de ninguém, não fique carente de ninguém, é você e Deus. E uma das frases mais lindas que eu já encontrei na Bíblia foi Jesus falando para Maria, com a conversa ali com a Marta, porque Marta estava preocupada com tantas coisas, e Jesus disse: Marta, você está ansiosa por muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, estando aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo, crendo, confiando, crescendo aos pés de Cristo. E é isso que cada um de nós precisa fazer. Eu não vou estar com você, eu nem sei. Tem um texto que o pastor ministrou, foi quem? Pastor, lá vai eu procurar o óculos certo agora. O pastor Oscar, amas-me, João 21, olha isso aqui, irmãos. Esse texto tem uma frase aqui interessante que Jesus vai falar para Pedro. Olha isso. Pedro está incomodado porque João, a Bíblia fala, aquele a quem Jesus amava, porque João, pelo que eu entendo, era um dos mais jovens discípulos, e ele se recostava sobre o peito de Jesus. Ele é muito achegado a Jesus, ele é muito apegado a Cristo. E a Bíblia fala que Jesus vai dar uma palavra acerca de João. Quando Pedro está sendo arguido por Jesus, Pedro me ama e tal, o texto prossegue, e aí no versículo 18,
Jesus vai falar para Pedro: em verdade te digo que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então Jesus está dizendo: Pedro, você vai morrer em uma idade avançada, ou seja, quando fores velho ou mais velho, e você vai para um lugar que você não quer ir, para onde Pedro não queria ir, porque ele negou Jesus, foi a cruz. Ele ficou apavorado quando viu Jesus se aproximando daquela situação de crucificação e começou a negar Jesus. E quando Pedro vai caminhar para ser crucificado como Jesus, ele vai dizer, porque ele agora está em muita paz, está em muita confiança em Cristo, é Pedro sozinho, irmãos, não tem igreja com Pedro, não tem ninguém com Pedro, é só ele a fé dele, é só ele a confiança, é só ele a consciência tranquila de que andou conforme Cristo lhe havia ensinado, lhe havia exigido. Ele vai tão em paz para a cruz, e quando chega diante da cruz ele diz: eu não sou digno, ninguém tem essa paz a não ser vinda de Cristo, eu não sou digno de morrer como meu mestre. E eles resolvem crucificar Pedro então de cabeça para baixo, e é a morte mais horrível, a morte de cruz. Não vou entrar nesse detalhe, mas a frase que me interessa é porque Pedro ouviu essas coisas de Jesus. E aí Pedro agora vai perguntar sobre João, porque João sempre estava pegado com Cristo, agarrado com Cristo, João não largava Cristo. E aí no versículo 19 ele diz: Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia Pedro, de glorificar a Deus. Então disse a Pedro: segue-me. Pedro, porém, voltando-se, viu que o seguia um discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, e que na ceia se reclinava sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Pedro então, o vendo, perguntou a Jesus: Senhor, e este aí, ou este aí, o que será? Como é que será o fim dele? Então preste atenção nisso. Eu não sei como será o seu fim. Aliás, hoje houve um fim trágico aqui em Belo Horizonte, um acidente aqui. Eu passei ali agora, acho que é a Record que está ali fazendo alguma reportagem. Um acidente, uma morte horrível ali. Parece que alguém foi motoqueiro, atropelado, contramão, alguém entrou contramão, e a cabeça dele se espatifou em umas 4 partes. Foi uma coisa horrível que aconteceu ali. Nós não sabemos o nosso fim. Então preste atenção. No dia da nossa partida podemos estar sozinhos. Pode ser que ninguém esteja do nosso lado, seja algum momento. Então aqui Pedro está preocupado dizendo: e deixa aí, o que será? Aí Jesus vai dar essa resposta, e essa resposta eu quero que você guarde no seu coração, porque Jesus vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, ou seja, se eu quiser que ele viva 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, que te importa? Ou seja, o que você tem a ver com a vida dos outros servos meus? Segue tu. Você está entendendo? Então, faz a sua parte. Busca comunhão e vida e santificação em Cristo, porque disso depende a tua eternidade. O máximo que você pode fazer por alguém é pregar, é orar por alguém, interceder por alguém, falar de Jesus para alguém, mas você não pode fazer mais nada além disso. Quem fez muito mais além disso foi Jesus, que morreu na cruz, deu sangue dele, mesmo assim uma multidão rejeitou. Então o que nós podemos fazer por alguém é aquilo que Jesus nos orienta, nos ordena a fazer, mas porém a decisão é de cada um, é particular. Então que eu e você sejamos como Bartimeu. Não se importe com a multidão, não se importe com quem está com você, com quem está te acompanhando, seja lá quem for. Jesus Cristo fala isso, irmãos, e é duro ouvir, mas é a verdade. Ele diz: olha, se você de fato crê em mim, confia em mim, pode chegar a ponto de você ter que deixar pai, mãe, filho, fazenda, amigos, tudo, por amor de mim. Mas não me deixe por nada, porque só nele. Foi essas as palavras de Pedro. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, se você não se apegar com Cristo, esquecer,
Irmãos, religião não te leva, pastor não te leva, ninguém te leva a Deus. Só Ele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai vir ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então o seu negócio é com Cristo, a sua vida é com Cristo. É por isso que Ele individualiza muitas coisas. E Jesus vai dizer acerca da oração, e eu encerro aqui. Ele vai dizer: olha, e é particular, ninguém vai me ver lá, ninguém vai te ver, talvez nem seu marido, sua esposa, ninguém vai ver, mas Ele disse: olha, entra no teu quarto. E Ele fala isso particular, é você particularmente, sozinho. Ele não diz: pega a sua família e entra no quarto, não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto. Vida de santidade, comunhão com Deus é particular, é você e Deus que de fato sabe. Os outros vão te apedrejar, vão te caluniar, vão falar mal de você, vão fazer o que quiser, mas se você tiver firmeza na sua fé em Cristo, na sua confiança em Cristo, na sua comunhão com Cristo, o resto pouco importa. Você vai dizer como Bartimeu: deixa a multidão gritar, eu vou até o fim. Persevera até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, este será salvo. Este será salvo. Então eu queria que você saia daqui com esta convicção e esta firmeza. É você e Jesus, é você e Ele. E eu volto a falar uma coisa que eu sempre repito muito, né? Porque eu já participei de muitas situações parecidas, devido ao fato de ser pastor, e a gente está sempre envolvido com algum velório, sempre aparece alguma coisa, e a gente vê isso. Não adianta o choro da família, o lamento, não adianta. Aquela vida vai sozinha, ninguém vai com ele, é só ele, a fé, a confiança, a vida que teve, as obras que teve, a santificação que buscou. É só aquele que partiu é que vai, ninguém vai. Então é você e Deus. Aprenda a viver essa comunhão íntima com Deus, que você possa viver essa verdade, essa realidade íntima. Isso aí, irmãos, ninguém vai conhecer, só Deus. Foi aquilo que Davi falou no Salmo, no finalzinho do Salmo 139. Sonda o meu coração, conhece-o, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho, pela vereda que é correta, que é direito, que é verdadeiro. Livra-me e faz-me andar pelo caminho justo. É você e Deus. Curva sua cabeça se você pode, põe a mão sobre o teu coração, deixa eu orar com você. E o que pesa mais, e eu quero que você tenha essa consciência, é que Deus sabe tudo o que você faz, sabe por onde você anda, sabe tuas verdades e mentiras, conhece cada passo teu, cada intenção do teu coração, conhece tudo. Diante dele ninguém mente, ninguém engana, e é somente a ele que eu e você devemos prestar conta. Então esquece a multidão, seja um Bartimeu a clamar dizendo: Jesus, Filho da vida, tem misericórdia de mim. Não se importe com ninguém mais, nem com nada, mas busque essa comunhão. Pai, eu entro na Tua presença. A Tua palavra, ela é viva, ela é penetrante, ela vai até a divisão da alma e do espírito, e a Tua palavra é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E esta mesma palavra que nós ministramos nesta noite não é minha, é Tua palavra. Assim como Bartimeu não se importou com nada do que estava à sua volta, mas o foco dele era só Cristo e mais nada nem ninguém, assim sejamos nós diante da Tua presença, porque todo o resto vai passar. Nada trouxemos para cá e nada vamos levar. Mas se nós assumirmos uma vida de compromisso, de santificação, de temor, de obediência à Tua palavra, é isso que seguirá conosco para a eternidade. Por isso, nesta noite eu peço misericórdia. Eu peço Tua graça sobre a vida de cada filho Teu que aqui está, de cada família que se representa neste lugar.
Porque eu sei, Pai, a dor no coração de um pai e de uma mãe quando vê um filho que não anda nos teus caminhos. Eu sei a dor de um pastor, de um servo que anda na tua presença quando vê alguém que não ouve nem para dar atenção à tua palavra, porque só resta um único passo e a pessoa pode estar na eternidade e não sabe como é séria a eternidade. Pai, nesta noite eu clamo em nome de Jesus e eu peço misericórdia em nome de Jesus por cada família, por cada lar, por cada vida que aqui está. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas que o Senhor possa agir na vida de nossa família, como Paulo profetizou sobre a vida do carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que o Senhor possa operar milagres e mudanças, Pai, no coração de todos aqueles que pertencem ao lar que se representa neste lugar, a família que se representa neste lugar, ou de perto ou de longe, onde quer que possam estar. Que o Senhor tenha misericórdia de cada família. Eu quero entregar todos nas tuas mãos, pedindo sobre todos o temor do Senhor. Pedimos que todos tenham, Pai, esta consciência de que não estão sós, que o Senhor está com cada um de nós, a cada esquina, cada curva, em cada rua, em cada momento, em cada instante. O Senhor está conosco e vê todas as coisas, e como disse Davi, para onde eu fugirei da tua presença? É impossível. Então que nós venhamos ter esta mesma fé e disposição de Bartimeu e não nos importarmos com nada do que está à nossa volta, a não ser tão somente, em primeiro lugar, em estar na tua presença, em buscar com seriedade a tua face, em ter temor do teu santo nome e da tua palavra. Temor e tremor, Pai. Eu entrego todos nas tuas mãos, pedindo sobre todas as tuas misericórdias, em nome do Senhor Jesus. E você que comigo concorda com esta oração, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. E aplaude o nome do Senhor, para o louvor e glória a Ele, toda a honra a Ele, toda a glória a Ele. Queria abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida, que essa semana seja uma semana de bênção para todo o teu lar, para tudo que você colocar as tuas mãos. Vamos estar de pés. Amém, pastor Sal? Encerrar. Queridos, é possível que na próxima segunda esteja conosco o pastor Hugo. Ele remarcou a data e provavelmente vai estar conosco ministrando na próxima segunda. Traga mais alguém. E se eu posso contar com sua presença, certamente você vai me alegrar muito, porque o pastor Matusalém, eu particularmente gosto dele ministrando, ele se comprometeu em estar conosco nessa quinta-feira passada, que foi dia 4, e agora na próxima quinta, dia 11. Então, se você puder estar conosco no Vale da Esperança, será bem-vindo, tá bom? De 8 às 9 é um culto da palavra, louvor de palavra, você é nosso convidado. Amém? Deus abençoe a todos. Faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Diga, Senhor, foi uma bênção ter você conosco. Pode aplaudir para Ele. Toda a honra a Ele.